Oi, pessoal. Bom, vamos lá para nossa aula. A primeira aula que eu vou falar com vocês é sobre a introdução ao sistema cardiovascular. Vou tentar fazer vídeos curtos para que a gente possa aproveitar o tempo para depois tirar dúvidas, tá? Bom, o que a gente sabe do sistema cardiovascular? Ele é um sistema que auxilia na ligação física entre os outros vários sistemas. Então, bombeia, quando o coração bombeia que o sangue, esse sangue ele vai para os pulmões, né, dos pulmões já oxigenados ele vai para os músculos, para os outros vasos sanguíneos e assim, ocorre essa ligação física entre os vários sistemas corporais. Então a gente pode dizer que o sistema cardiovascular e o respiratório eles se integram, né, para que ocorra, o fluxo sanguíneo levando nutrientes, oxigênio para os vários sistemas corporais, tá? Então a gente pode dizer que o sistema cardiorrespiratório ele faz a ligação física do meio interno, levando oxigênio, levando glicose, levando gordura, para toda a periferia e para as células que necessitam desses substratos energéticos. E ao mesmo tempo ele também remove gás carbônico, íons H+, então produtos do metabolismo. E auxiliam também na termorregulação. Então, a gente consegue desviar o fluxo de sangue para a periferia ou para o centro, dependendo da temperatura que está o ambiente, tá? Então, essa foi uma pequena introdução sobre as funções do sistema. Agora, vamos ver se vocês lembram de alguns conceitos, né, de fisiologia básica. Então, a gente tem alguns conceitos aí, volume sistólico, pós-carga, pré-carga. O que é isso, né? Bom, primeiro a gente vê aqui, né, o coração ele tem uma bomba cardíaca, ele é composto por uma bomba cardíaca. Essa bomba cardíaca, ela é dividida em câmaras, né, então a gente tem a câmara esquerda, né, que é o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo aqui em cima, e o ventrículo direito e o átrio direito aqui em cima. Que a gente sabe? Dá para olhar aqui pela figura. O lado esquerdo é um lado que tem um volume de parede maior, né, uma parede mais hipertrofiada. Por quê? Porque é um lado do coração que vai bombear o sangue para a periferia, então ele tem que fazer mais força, e por isso ele se adapta e fica um coração aí, mais forte, tá? Então a gente pode dizer, na realidade, que os 2 lados do coração, eles são 2 bombas independentes. Então a gente tem o lado esquerdo, que bombeia o sangue do coração para toda a periferia, e a gente tem o lado direito, que bombeia o sangue para os pulmões. E aí para os pulmões, ele vai ser bombeado com uma quantidade menor de oxigênio, passando pelos pulmões, esse sangue oxigenado volta para o lado esquerdo e o lado esquerdo bombeia o sangue oxigenado para o restante do corpo, tá? Para separar essas câmaras, o que a gente tem? A gente tem uma separação física através de válvulas, né? Então essas válvulas aqui, ó, que estão entre átrios e ventrículos, são as válvulas atrioventriculares, né? Que se fecham e se abrem dependendo da demanda. Então, quando o ventrículo esquerdo, os ventrículos, né, em geral, eles estão mais cheios de sangue, essas válvulas vão se fechar para que o sangue não retorne para a câmara anterior, para os átrios, tá? Quando os átrios estão cheios, as válvulas vão se abrir para que o sangue passe para os ventrículos. E assim vai, tá? Como é que o coração funciona, né? Resumindo um pouquinho de como o coração funciona. A gente tem aqui um estado de repouso, o início, a gente chama esse ciclo de ciclo cardíaco. Então, o início, onde começa a entrar sangue para o coração, né, para o lado direito e para o lado esquerdo, e aí os átrios estão se enchendo de sangue. Enquanto isso, as válvulas estão fechadas. Depois, os átrios vão contrair, eu vou receber um sinal elétrico para contrair, e aí as válvulas vão se abrir e o sangue vai passar dos átrios para os ventrículos. Terminando de se encher os ventrículos, essas válvulas vão se fechar, e o próximo passo, então, é os ventrículos se contraírem, como a gente vê aqui na figura.
Então, os ventrículos se contraem, e aí as válvulas na saída das artérias, né, elas se abrem para que o sangue saia dos ventrículos para o meio externo. Então, em caminho do pulmão, para o lado direito, ou em caminho de toda a periferia do lado esquerdo. E enquanto isso, as válvulas atrioventriculares estão fechadinhas, né? Expulsou o sangue, e aí a gente começa novamente a encher os átrios de sangue, as válvulas estão fechadas, atrioventriculares, e aí depois elas se abrem para bombear o sangue para os ventrículos, por isso que é um ciclo. Então a gente pode dizer que esse ciclo, ele é intermitente, ele começa e ele termina, ele começa e ele termina, né? Essa bomba cardíaca vai gerar um fluxo, né? E esse volume ejetado a cada minuto pelo coração a gente chama de débito cardíaco. Então, débito cardíaco é o volume de sangue ejetado pelo ventrículo por unidade de tempo, tá? E aí a gente pode dizer então que isso vai se repetindo várias vezes, por isso que a gente chama o débito cardíaco de intermitente. Então, sempre alternando entre sístole e diástole. Sístole é a contração e diástole é o relaxamento. Sempre alternando entre esses dois, tá? Então, o que compõe o débito cardíaco? Relembrando, o débito cardíaco é o volume de sangue ejetado por minuto. O que compõe? O que faz com que o débito cardíaco aumente ou diminua? Então, por exemplo, o número de vezes que o coração bate, que é a frequência cardíaca, ele interfere sim no débito cardíaco. Quanto mais vezes o coração bater, maior vai ser esse fluxo. O volume sistólico também. Então, quanto mais forte o coração bombear esse sangue, maior vai ser o volume, maior vai ser o débito cardíaco também. E aí tem algumas variáveis que interferem nessas outras variáveis, esses fatores, eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então vamos lá. Pensando nessas variáveis que eu falei anteriormente, o que a gente sabe? Que o débito cardíaco, que é o fluxo de sangue ejetado pelo coração por minuto, ele varia de acordo com quantas vezes o meu coração bate por minuto, que é a frequência cardíaca, e quanto de volume que é ejetado toda vez que o meu coração bate. Então, um exemplo aqui, um débito cardíaco de 5 litros, mais ou menos, por minuto, que é uma média populacional em repouso, que é determinado pela frequência cardíaca e o volume sistólico, tá? Então, a frequência cardíaca, ela é regulada de duas maneiras, de maneira intrínseca ou extrínseca. O que seria esse controle intrínseco? O controle intrínseco é um controle relacionado ao aparato, né, de nervos que passam pelo coração com o objetivo de colocar atividade elétrica para o coração. Então, a gente tem todo um sistema de condução, que a gente chama, né? O primeiro deles, o nódo sinoatrial, o nódo atrioventricular, e depois um ramo de feixes e fibras nervosas que propagam esse sinal pelo coração. Então, é um controle do próprio coração, por isso que a gente chama de intrínseco, tá? Então, o que a gente sabe? Que o nódo sinoatrial, que é esse aqui mostrado na figura, ele é o marca-passo predominante. Então, é dali que vai sair o sinal inicial para o coração despolarizar e passar o sinal para o resto do coração. Depois a gente tem o nódo atrioventricular, o feixe de His, que está aqui, e aí ele se ramifica em lado direito e lado esquerdo, passando por outras fibras aqui na sequência. Então, aqui só para vocês verem como isso acontece, o nódo sinoatrial se despolariza, depois ele vai passar essa atividade elétrica, propagar para o nódo atrioventricular, que é esse daqui. E lá no nódo atrioventricular ele sofre um pequeno atraso, e esse sinal depois começa a se propagar para o ápice do coração. Então, daqui do átrio ventricular para o ápice do coração. Depois ele vai alcançar as paredes externas do coração. E aí, como resultado final, a gente tem a contração do coração como um todo, né?
E aí, se a gente fosse fazer uma medida de atividade elétrica cardíaca, a gente enxergaria esse sinal aqui, mostrado pela figura. Então, cada onda do eletrocardiograma, ela representa uma fase daquela passagem do sinal elétrico pelo coração. Então, a gente tem a onda P, a gente tem o complexo QRS e a gente tem a onda T. Vou mostrar para vocês o que significa cada um deles. Então, na onda P, o que a gente tem? A gente tem a contração dos átrios. A gente tem quando o sinal elétrico está passando pelos átrios. Então, é quando ele se despolariza, os átrios despolarizam. Depois, ó, esse sinal vai sendo propagado e as demais ondas vão aparecendo, né? Até a gente ter esse complexo QRS, que é quando esse sinal elétrico ele alcança as paredes externas do coração, né? E aí depois, por final, quando esse coração, né, a onda vai se propagando, quando esse coração ele se repolariza, daí a gente enxerga a onda T. Então a gente enxerga o sinal completo do ciclo cardíaco que se coincide com a passagem do sinal totalmente pelo coração, tá? Então, além do controle intrínseco, a gente também tem controles externos. Então, hormônios ou outro sistema que chega para o coração, que inerva o coração, que é o sistema nervoso autônomo, ele também interfere na atividade do coração. Então, vocês devem lembrar do sistema nervoso autônomo, né, da outra fisiologia. Então, a gente tem lá da região da medula, nervos que saem dessa região, né? Se for da região tóraco-lombar, o sistema nervoso simpático, da região sacral e craniana, o sistema nervoso parasimpático. Então, eles saem da região da medula e inervam alguns órgãos e tecidos, né? Então, o sistema nervoso simpático ele tem relação com luta ou fuga, e o sistema nervoso parasimpático tem relação com repouso ou digestão. Então, para o coração, quando esse sistema é ativado, ele vai estimular que ocorra a despolarização, né, dos nodos e do sistema todo de despolarização do coração, e aí o coração começa a bater mais rápido, bater mais forte. Então vamos ver mais de perto aqui. Então a gente tem aqui nervos simpáticos e parasimpáticos, olha aqui os nervos simpáticos que inervam o coração, principalmente a região atrial, e algumas ramificações que chegam ali também nos ventrículos. Então, a gente pode dizer, quando o sistema nervoso simpático está ativado, a frequência cardíaca e a força de contração do coração aumenta. Quando a gente está falando de sistema parasimpático, ele é ativado, só a frequência cardíaca é que diminui, tá? Então, o parasimpático diminui a frequência, simpático aumenta a frequência, tá? Bom, uma outra variável, continuando, né, explicando o débito cardíaco, que influencia o volume sistólico que influencia o débito cardíaco, desculpa, é o volume sistólico. E aí a gente tem influência de 3 variáveis no volume sistólico, né? A pré-carga, então o que é pré-carga? Quanto mais sangue vai chegar através do retorno venoso para o coração, então ele vai retornar antes do coração contrair, quanto de volume tem aqui dentro? Quanto maior a quantidade de volume aqui dentro, mais força o coração vai ter que fazer. Então a gente pode dizer que isso a gente dá o nome de pré-carga, então é quanto chega de sangue antes do coração contrair e como que ele é influenciado. Então vamos definir. Pré-carga é proporcional ao volume do ventrículo, à força ou estresse do músculo antes da contração ser iniciada. Então aqui a gente encheu o coração, imagina esse potinho com o coração cheio, e depois ele ejeta um volume de 70 ml, aí sobra sempre um pouquinho aqui, tá? E aqui vamos imaginar numa situação onde a gente aumenta esse enchimento, como acontece, por exemplo, com o exercício, onde a gente aumenta o retorno, a gente aumenta e sobra a mesma coisa, então o volume sistólico aumenta também, tá? Então, quando ocorre o aumento da pré-carga, a gente aumenta o enchimento e aí o coração ejeta mais sangue, tá? Pós-carga é proporcional à carga mecânica que vai se opor à ejeção. Então, vou imaginar, por exemplo, que tem uma obstrução, uns vasos sanguíneos mais estreitinhos aqui na saída do fluxo de sangue do coração. Isso vai interferir em quanto o coração consegue ejetar. Então, imagina, por exemplo, que eu tenho a pressão aumentada ou a resistência aumentada, vai ficar mais difícil para o coração ejetar o volume de sangue ali para fora do coração.
Então, a gente pode dizer que quanto maior a pré-carga, a pós-carga, desculpa, menor o volume sistólico. Ele influencia no volume sistólico. Ó, um exemplo de pós-carga aumentada. Eu estou com os vasos sanguíneos muito estreitinhos, né, muito fechadinhos, com vasoconstrição. Isso aumenta a resistência vascular periférica e dificulta a ejeção do sangue, tá? Bom, e por último, a gente tem a contratilidade. O que é contratilidade? A propriedade do músculo cardíaco vai determinar sua habilidade de contrair, independente da pré ou da pós-carga, tá? Então, vamos dar um exemplo. A gente tem receptores beta-adrenérgicos no coração, né, nas células cardíacas. Vamos imaginar que eu tenho uma maior quantidade desses receptores. Se eu tenho maior quantidade, eu vou ter mais noradrenalina ou outros neurotransmissores ligando aqui nos receptores. E aí eu vou ter, por exemplo, maior sinalização e aí mais força. Se eu tenho, isso contribui também para quanto de cálcio que eu vou liberar dentro do citoplasma da célula. Então, isso influencia na força de contração do coração e, consequentemente, no quanto de ejeção que vai ser feita pelo coração, tá? Outra coisa que influencia é a frequência cardíaca. Então, quanto mais vezes meu coração bate, mais cálcio eu vou liberar e mais força eu vou ter, tá? E aqui, só para a gente resumir o que a gente falou até agora, o que a gente tem? O que determina o débito? Frequência cardíaca. Então, se eu tiver mais atividade parasimpática ou mais atividade simpática, e também por determinantes intrínsecos. Se a minha pré-carga, ou seja, quanto de sangue que chega para o meu coração, ela é maior ou menor, tá? Se a minha resistência é maior ou menor, então se eu tiver ela muito alta, a pós-carga é alta, e consequentemente mais dificuldade eu vou ter para o coração ejetar. E se eu tenho contratilidade também aumentada. Então, se a frequência está maior, se eu tenho uma fibra do coração mais comprida, que é uma adaptação ao treinamento, tudo isso pode influenciar em quanto que o meu coração vai ejetar de sangue a cada minuto, certo? Então a gente vai parar por aqui e depois a gente continua na próxima aula a sequência da explicação aqui, tá?